Na aula de hoje nós vamos falar a respeito das fontes reais. A fonte de alimentação real ela é de muito melhor qualidade. Vocês podem observar que aqui onde fica o conector de entrada de rede nós temos várias bobinas e capacitores de poliéster grandes. Esse circuito aqui chama-se filtro de linha ou filtro de entrada, que é um filtro que vai deixar a tensão da rede entrar na fonte e não deixa a frequência da fonte chaveada sair pela rede, para não interferir em outros aparelhos. Então todas as fontes de boa qualidade têm um bom filtro de linha na entrada. Outra coisa que nós vamos observar, aqui é o conector onde entra a tensão da rede, fusível. Aqui uma parte do filtro de rede na própria placa, uma bobina. Esses capacitores todos. O termistor, que é um resistor de valor baixo, que fica ligado em série com a rede. Agora, esse componente que está dentro dessa capinha chama-se varistor. O varistor é um resistor que muda a resistência de acordo com a tensão aplicada. De tal modo que quando vem um pico da rede, ele diminui a resistência e amortece esse pico. Agora, se por um acaso a rede sofreu uma sobrecarga muito violenta, esse varistor entra em curto e acaba queimando o fusível. Então, esse varistor é uma proteção a mais para essas fontes de melhor qualidade. As fontes mais vagabundinhas não têm esse componente aqui na entrada. Aqui, no meio desses dois capacitores verdes, nós temos esse componente preto que é uma ponte retificadora. Substitui aqueles 4 diodos que eu apresentei na fonte anterior. Depois da ponte retificadora, nós temos os dois capacitores de filtro, tal qual a outra fonte. Cada um deles se carrega com a tensão de 150 volts. Então a função desse circuito aqui é a mesma em relação a outra fonte, que é pegar a tensão alternada da rede e transformar numa tensão contínua de 300 volts para alimentar a fonte chaveada. Aqui nessa placa separada nós temos um circuito eletrônico que tem a função de fazer com que a fonte dobre a tensão quando a rede for 110. Quando a rede for 220 não. Então isso aqui na verdade é um chaveador automático, 110 e 220. Quando a rede for 110 a fonte vai dobrar a tensão, quando a rede for 220 não vai dobrar. As fontes de melhor qualidade têm esse chaveador automático. Esse chaveador nada mais é do que um transformadorzinho, tem um transistor MOSFET aqui e um CI oscilador. Esse pedaço aqui é igual da outra fonte, aquela fonte do standby, que fornece uma tensão inicial de 5 volts para alimentar a placa-mãe. Então nessa fonte do standby nós temos um transistor chaveador, tem um outro oscilador aqui, um transistor oscilador, que trabalha junto com esse, e aqui o transformador chopper que vai fornecer a tensão de standby e a tensão que vai alimentar o CI oscilador da fonte principal. E conforme eu expliquei na outra fonte, na fonte do standby, que vai alimentar a placa-mãe do computador e também vai alimentar o CI oscilador, que normalmente é um TL494. Essa tensão tem que ser muito bem estabilizada. Então ela possui um fotoacoplador e um CI amplificador de erro, que é aquele TL431. E a fonte chaveada principal é formada pelos dois transistores de chaveamento, que estão nesse dissipador aqui. Eles são maiores do que o da outra fonte, até porque essa fonte aqui ela tem maior capacidade de corrente do que a outra. Aqui o transformador chopper, cujo filtro secundário é mais grosso. E nesse outro dissipador você tem aqueles diodos duplos que vão retificar as tensões de 12 volts e 5 volts. E aqui nas saídas, depois dos diodos, nós temos os capacitores de filtro, que são aqueles capacitores que dão bastante defeitos. É por isso que é bom você ter um estoque para esses capacitores. Sempre que você for pegar uma fonte chaveada, uma fonte de computador, que já tem um certo tempo de uso, é bom você fazer a substituição desses caras aqui, conforme já expliquei. As bobinas, e daqui vão sair as tensões que vão alimentar a placa-mãe do computador. E também vão alimentar o HD, o gravador de DVD e os outros acessórios que porventura o computador tiver. E aqui nós temos os dois CIs que fazem parte dessa fonte chaveada. Esse daqui é o TL494, que é aquele oscilador que vai gerar onda quadrada para fazer funcionar aqueles dois transistores grandes que estão no dissipador, para chavear a fonte. E esse outro CI é um LM339. Dentro dele nós temos vários amplificadores operacionais. Esse LM339, que é bastante utilizado em fontes de computador, serve para monitorar as tensões de saída da fonte, gerar a tensão do power good e também para fazer aquele comando do PS1. Então aqui, ó, esses fios, esse fio marrom é o fio por onde sai a tensão do standby, daquela fonte menor. Esse fio cinza aqui entra a tensão do PS1. Essa tensão vai atuar no LM339 para ele poder liberar o comando para ligar o resto da fonte. E esse fio laranja, que também sai do LM339, é o fio do Power Good,
que vai ser aquela tensão de 5 volts para a placa principal para ela poder inicializar, para avisar a placa principal que as tensões estão boas. Então, vale a pena você ter no seu estoque, você que pretende arrumar essas fontes, o TL494, que ele é bastante utilizado, e o LM339. Então, como vocês puderam observar pela descrição aqui dos circuitos, por mais sofisticada que seja a fonte, ela tem o mesmo jeitão daquelas fontes genéricas. O que muda é que os circuitos dela são mais sofisticados, tem mais proteções, tem uns melhoramentos. Mas o procedimento de conserto da fonte real é o mesmo daquela fonte genérica. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora alguns testes que a gente pode fazer nessa fonte real.